do CT da União Evangélica, laboratório de soldagem e manutenção, onde nós vamos fazer a nossa aula desse processo TIG. Então, me acompanhe, por favor. Para essa soldagem de processo TIG, nós vamos utilizar essa fonte multiprocesso, uma fonte fabricada pela empresa ESAB, tá? E por que ela é multiprocesso? Porque ela vai nos dar a condição de trabalhar com eletrodo revestido, nós temos condição de trabalhar com o processo MIG-MAG, nós temos condições de trabalhar com ela também com o processo TIG, e nos dá a condição de fazer também a goivagem, por isso é uma fonte multiprocesso. Como nós vamos estar trabalhando com os aço ao carbono e aço inoxidável, nós vamos estar utilizando aqui o gás de proteção que vai ser o argônio. Para fazer essa soldagem, primeiro nós precisamos de uma tocha de soldagem TIG. Como é que essa tocha está composta? Simples assim. Nós temos aqui o difusor de gases. Tá? Essa tocha, esse difusor, ele vai ser montado aqui no corpo da tocha. Nós temos também a pinça. Essa pinça a gente tem que ter cuidado porque ela tem o diâmetro de acordo com o diâmetro do eletrodo que nós escolhemos, selecionamos. Então, olha, passar tranquilamente aqui, é ele que vai segurar para nós ali o eletrodo. Temos o bucal de cerâmica, no nosso caso aqui o bucal de cerâmica, esse aqui é um bucal de número 7, de acordo com aquela classificação que nós já vimos na teoria, esse aqui é um bucal de número 7, então fizemos a montagem do bucal aqui. E vamos fazer a proteção do eletrodo e também para a gente segurar o eletrodo. Nós podemos usar duas condições, duas configurações. Nós podemos trabalhar com esse protetor aqui, quando o eletrodo está mais longo, nós vamos ter que usar esse protetor aqui, né? Agora, se nós tivéssemos um eletrodo mais curto, nós poderíamos trabalhar com esse protetor aqui menor, que ele nos dá a condição de trabalhar com espaço menor, menos balanço na tocha, né? Mas no nosso caso aqui, hoje a nossa configuração será essa. Nós vamos trabalhar com esse protetor de eletrodo mais longo aqui, para a gente não precisar de cortar o eletrodo. Nós deixamos aqui o eletrodo o eletrodo de tungstênio, cerca aqui de 3 a 5 milímetros para fora do bocal, é o suficiente para nós abrirmos o arco elétrico. E assim nós configuramos a nossa tocha para fazer a soldagem. Pois bem, como eu disse, nós vamos fazer a soldagem de aço ao carbono e de aço inoxidável. Nessas condições, nós temos que selecionar aqui. Nós já falamos da fonte, nós já falamos do gás que nós vamos utilizar, e também temos que utilizar aqui o nosso eletrodo de tungstênio. Tá. Como é que a gente vai fazer a seleção? O eletrodo de tungstênio, nós temos o eletrodo puro, que é o eletrodo de ponta verde, né? Que é o eletrodo puro, e nesse caso não é o eletrodo indicado para a soldagem dos aços, mas eu trouxe aqui para mostrar para a gente a questão da classificação do eletrodo. Bom, e para a soldagem dos aços, professor Wilson? Para a soldagem dos aços, nós podemos utilizar o eletrodo de tório, tá? Que é o eletrodo de ponta vermelha, né? Esse eletrodo ele é tungstênio, com mais a composição de tório, que vai aí entre 2 a 3% de tório. Tá? Então, seria um eletrodo indicado para a gente trabalhar com os aços, tanto o inox quanto o aço ao carbono. Mas nós também podemos utilizar aqui o eletrodo que tem óxido de cério. Esse eletrodo, ele já é um eletrodo classificado com a ponta cinza, né?
Também é um eletrodo indicado para fazer a soldagem dos aços, tanto ao carbono quanto aço inoxidável. Aí ele tem algumas características que levam vantagens e outras que ficam em desvantagem em relação ao tório. Por isso que a gente tem que saber fazer a leitura e escolher. Por fim, nós podemos ainda escolher aqui, nós temos condições de escolher também, o eletrodo com óxido de latânio, tá? Que é esse eletrodo que na classificação das cores ele vem com a ponta azul. Então, é um eletrodo também pode ser utilizado para o aço inox, tanto para o aço ao carbono, e é um eletrodo que, quando a gente vai trabalhar com chapas de dimensões menores, nós podemos utilizar ele tranquilamente, é uma das características dele. Como metal de adição, porque nessa soldagem nós podemos usar ou não o metal de adição. Como metal de adição, no caso do aço, nós vamos usar a vareta de aço, tá? Ela tem uma classificação aqui, de acordo com o que nós vimos. É lógico que não vai dar para a gente perceber isso na filmagem, tá? Mas aqui tem uma classificação de acordo com a AWS, tá? Essa vareta, não obstante ela esteja aqui cobreada, ela tem a cor de cobre, né? Mas ela é uma vareta para o aço ao carbono. Ela só sofreu um cobreamento aqui para fazer a proteção do material, tá certo? Mas é essa que a gente vai utilizar caso a gente precise fazer a deposição de material. E podemos usar aqui também a vareta para o aço inoxidável. Então, como nós vamos fazer a soldagem do aço inoxidável, nós temos aqui a vareta de aço inoxidável. Essa vareta também ela vai ter uma classificação de acordo com a AWS, né? E vai estar em um dos extremos da vareta, vai ter essa classificação. Então, aqui a gente faz a apresentação para vocês do que a gente vai utilizar para fazer essa soldagem TIG aqui no nosso laboratório. Então nós vamos fazer aqui a nossa soldagem no processo TIG, começando soldando um material de aço inoxidável 316. Bom, então nesse caso, essa é a espessura do material que nós estamos soldando. Esse material é um aço inoxidável. Para fazer essa soldagem desse aço inoxidável, nós tínhamos aqui duas opções de varetas de tungstênio. Eu optei por soldar com tungstênio de tório, tá? Então, olha, nós temos duas opções de vareta. Como nós estamos trabalhando com uma chapa fina, então a nossa opção foi trabalhar com essa vareta de menor dimensão, menor diâmetro, tá? Nós estamos, para esse trabalho nosso, nós fizemos a afiação no eletrodo de tungstênio de 30 graus e aproximadamente 2 vezes o diâmetro do eletrodo. Nós regulamos o nosso equipamento aqui, já está com a regulagem própria aqui para trabalhar com a soldagem TIG, então está na posição de soldagem TIG. E eu já fiz aqui uma pré-regulagem, esses parâmetros que eu estou trabalhando com eles aqui agora. Então, né, vamos voltar aqui. Vamos trabalhar aqui com cerca de 26. Aqui é só simplesmente o botão liga e desliga da máquina, tá? Então aqui, olha, botão liga e desliga. Fizemos uma pré-seleção já da corrente que nós vamos utilizar. E, de novo, né, nós, como estamos trabalhando com aço inoxidável, vamos utilizar o argônio. E nós fizemos uma vazão do gás aqui de cerca de 8 litros
por minuto de gás, que é o que a gente está utilizando aqui do gás argônico. Bom, agora nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma linha de fusão. Nós vamos fazer uma soldagem chamada de linha de fusão, sem a deposição do eletrodo, do metal de adição, né? Então, esse primeiro processo aqui nós chamamos de linha de fusão. Estamos aqui abrindo o gás para fazer a proteção e vamos fazer uma linha de fusão aqui. Então nós vamos fazer um movimento até criar a poça de fusão, que é aquele momento que a gente percebe que o material está liquefeito, e aí a gente começa a fazer o movimento da tocha para fazer a fusão conforme a gente requer no material. Então esse movimento que nós estamos fazendo aqui é o que a gente chama de linha de fusão. É uma soldagem sem a adição do metal. Pronto, terminado, tirou a tocha, fizemos aqui o que a gente chama de linha de fusão. Então não houve adição de metal nessa soldagem aqui. Mas nós podemos fazer a soldagem também fazendo a adição de metal. Nessa condição, nós vamos trabalhar aqui com a vareta. Esse será o nosso metal de adição. Esse é o diâmetro da vareta que nós estamos utilizando. E estamos utilizando uma vareta de aço inoxidável. Então, muito bem. Nós vamos aproximar aqui para a gente iniciar a soldagem. Abrir o arco elétrico. E aí a gente já começa a fazer a deposição do metal. Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo a deposição do metal com a nossa vareta. E é essa uma soldagem do aço inox com a deposição de metal. Nós fizemos aqui uma junta de topo, fazendo na posição plana e fizemos deposição de metal. Agora eu vou fazer uma outra soldagem aqui, somente fazendo a deposição do metal, não é uma união, só fazendo mesmo uma soldagem aqui para deposição do metal. Então seria isso aqui, ó. Ok? Abrimos a poça de fusão e vamos fazendo a deposição do metal lá dentro da poça de fusão. Esse é o momento que a gente tem que tomar o cuidado para não tirar a vareta da proteção do gás. Ok, chegou no final, pronto. Aí nós fizemos uma soldagem com deposição de metal. Nesse caso aqui nós fizemos uma deposição e aqui nós fizemos uma união aí, né, uma junção da soldagem aí na posição plana e fizemos a soldagem de topo.
Pessoal, então aqui agora nós estamos mudando o metal de base. Continua sendo aço inoxidável, mas agora nós vamos fazer uma soldagem com aço de outra espessura. Então essa é a espessura do aço que nós vamos soldar agora. Pois bem, se nós estamos alterando a espessura do metal de base, nós precisamos de mexer com os parâmetros, nós precisamos de alterar também os parâmetros. Obviamente que o eletrodo também é bom que a gente trabalhe com o eletrodo com uma outra dimensão. Então esse é o diâmetro do eletrodo que nós vamos estar utilizando para essa soldagem. E muito importante para nós aqui é visualizarmos os parâmetros de soldagem, ou seja, se nós alterarmos aqui algum daqueles parâmetros que nós já vimos, como corrente, tensão, velocidade, comprimento de arco, nós vamos ter uma soldagem com outra característica, com outra geometria, com uma penetração maior ou penetração menor. Pode acontecer de um determinado momento a gente nem conseguir abrir o arco elétrico porque a gente está com uma corrente muito baixa. Pode acontecer de a gente ter uma corrente muito alta e a gente até fura o metal de base. Então nós vamos fazer agora alguns exercícios aqui alterando alguns parâmetros. Nesse caso eu vou trabalhar mais com a questão da corrente de soldagem. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente vai soldar aqui e eu vou insistir em trabalhar com uma corrente baixa. Estou trabalhando aqui com a corrente de 20 amperes. Ok, provavelmente a gente vai ter até dificuldade de abrir o arco elétrico, mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Essa é a dificuldade de abrir o arco elétrico. Olha, está respingando e a gente não vai conseguir fazer essa soldagem. A gente não consegue fazer essa soldagem. Olha, o metal não está nem fundindo, nem conseguindo fundir o metal nós estamos. Tá vendo? Olha, não está fazendo a força de fusão, ela é tão pequena que a gente nem consegue fazer a soldagem. Então a gente percebe aqui que esse parâmetro que nós estamos utilizando não é suficiente para essa soldagem. Pois bem, então aqui, olha, a gente não conseguiu, né? Eu insisti muito aqui. Se nós fizermos aqui também já o oposto, trabalharmos com uma corrente de soldagem muito alta, vamos trabalhar aqui com 100 amperes, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Nessa, ó, vamos abrir o gás aqui, a gente vai até furar metal de base. Então vamos lá. Observa que o metal de base já começou a furar, nós já cortamos o metal de base. O metal de base aqueceu muito e acabou que a gente furou o metal de base. Então o que aconteceu aqui? Né? Nós estamos trabalhando com uma corrente muito acima do recomendado para esse metal de base. Vamos agora aqui alterar de novo a corrente com uma corrente de aproximadamente 46 amperes. Ok? Então, nessa condição, a gente já consegue visualizar ali uma poça de fusão, tá? E já dá para a gente fazer uma solda tranquilamente com essa condição. Ó. Deu para a gente abrir, né, a poça de fusão e fazer a soldagem. Agora vejam bem, o que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui do outro lado da solda. Então vamos observar o que aconteceu aqui, olha.
Aqui foi onde a gente fez aquela soldagem com a corrente muito baixa, então não teve penetração nenhuma, tá? E a gente não conseguiu fazer a soldagem, né? Manter uma poça de fusão quente o suficiente, com temperatura o suficiente para fundir o material. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com uma corrente muito alta, muito elevada. Então o que aconteceu? Além da gente ter furado a peça, então nós cortamos o metal de base, a corrente foi tão alta que passou para o outro lado do metal de base aqui, com intensidade tão grande que causou uma trinca. Aqui, olha, essa linhazinha pequena que nós estamos vendo aqui é uma trinca, então nós trincamos o material, nós criamos aqui um defeito, alguns defeitos muito graves de soldagem aqui, então ficou uma soldagem completamente inadequada para esse metal de base, tá certo? E aqui onde nós fizemos uma soldagem já com os parâmetros mais adequados para esse metal de base. Vejam que houve uma boa penetração, a gente consegue perceber a solda aqui do outro lado, e ao mesmo tempo que quando a gente vê a linha de fusão que nós fizemos aqui, ficou perfeita, ficou tranquilo. Então, tranquilamente eu conseguiria fazer essa soldagem aqui com essa corrente. Agora eu vou fazer a soldagem já com essa corrente que nós regulamos, mas já fazendo uma deposição de metal. Então, nessa condição, vamos fazer a poça de fusão e vamos fazendo a deposição do metal. Bom, o que a gente pode perceber aqui, houve uma deposição de metal, mas ainda a corrente para fazer a deposição de metal, ela está um pouco baixa. Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a corrente. Então vou trabalhar aqui com cerca de 50 amperes. Vamos ver se a geometria da solda melhora. Aqui a gente já consegue visualizar que a solda já está ficando um pouco mais baixa, mas ainda não está assim o ideal. Então vamos trabalhar aqui com a... Vou aumentar um pouco mais a corrente aqui. Vamos trabalhar com uma corrente de 58 amperes. Está aquecendo muito o material, mas a gente conseguiu uma boa deposição. Então, olha, nessa condição aqui, né, ficou um pouco alta ainda a solda, mas a gente já está conseguindo uma boa deposição do metal de adição. Se a gente for observar do outro lado, houve uma
houve uma boa penetração da soldagem aqui em relação às correntes que nós usamos anteriormente. Então aqui a gente já está numa condição boa para fazer uma soldagem com esse metal de adição. Então vou fazer aqui agora uma corrente, um cordão de solda. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer agora, com esses parâmetros que nós acertamos aqui, com uma corrente de 60 amperes, né? E a proteção aqui de aproximadamente 8 litros de gás argônio, nós vamos fazer uma soldagem com deposição de material aqui no aço inoxidável. Então esse é uma deposição que nós fizemos aqui no aço inoxidável. Agora, o que é importante a gente perceber? Que o parâmetro que nós regulamos foi para essa dimensão do metal de base. O que aconteceria se eu tentasse fazer uma soldagem agora nesse metal de base aqui com menor dimensão? Eu estou tentando aqui trabalhar com a velocidade maior, mas mesmo assim o metal de base vai furar. Então olha, o que eu fiz aqui? Qual que é o parâmetro que eu aumentei aqui para a gente poder conseguir fazer essa linha de fusão com aquela mesma amperagem? Eu tentei aumentar a velocidade de soldagem, que é outro parâmetro importante. Então por isso que eu fiz uma soldagem mais rápida. Mas mesmo assim a gente percebe, né, a penetração da solda do outro lado aí, do lado oposto da soldagem. Então quer dizer, se eu estou trabalhando com uma corrente alta, mas se eu consigo fazer uma velocidade maior, uma velocidade rápida, às vezes eu consigo trabalhar e fazer a soldagem em metais de base diferente, com dimensões diferentes, né? As dimensões são diferentes, mas eu alterei um dos parâmetros. Nesse caso aqui, o parâmetro alterado foi a questão da velocidade de soldagem. Então eu consegui fazer uma soldagem numa chapa com a dimensão 50% da dimensão da outra, com a mesma corrente. Mas eu trabalhei com a corrente com a velocidade maior e na outra eu diminuí a velocidade. Então são parâmetros que a gente precisa de seguir, de acompanhar, de visualizar, para que a gente consiga fazer uma soldagem bem feita. Agora um detalhe: esses parâmetros eles não estão isolados, sempre um depende do outro, né? Eu trabalhei com uma corrente alta, com um metal de base de pouca espessura. Aí o que eu tive que fazer? Trabalhar com uma velocidade rápida. Agora eu estou trabalhando com uma corrente alta e um metal de base com a espessura maior. O que eu fiz? Eu trabalhei com a velocidade mais baixa. Então são os parâmetros que a gente tem que estar o tempo todo conjugando para que a gente possa fazer uma boa soldagem no
também com aço ao carbono. Esse aço aqui é um aço ABNT 1030. Eu vou trabalhar fazendo aqui uma linha de fusão e depois eu vou fazer uma deposição com o metal de adição para o aço. Então vamos lá. Primeiro nós estamos fazendo aqui essa é uma linha de fusão. Então esse aço aqui já é o aço ao carbono. Eu posso também fazer a deposição de material nele. Então vamos lá, vou fazer uma deposição aqui agora. Nesse caso nós já estamos soldando um aço ao carbono. Então nós estamos fazendo uma soldagem plana com deposição de eletrodo no aço ao carbono. Bom, para essa soldagem nós trabalhamos com uma corrente de 50 amperes, chapa de aço ABNT 1030. Então essa é a espessura da chapa, um aço ao carbono, aço ABNT 1030, tá? E nós usamos uma vareta de aço para aço ao carbono também, com essa dimensão aqui, olha, tá certo? Então essas foram as condições para a gente fazer essa soldagem no aço ao carbono. A gente conseguiu aqui fazer uma linha de fusão, conseguimos fazer aqui uma deposição de metal, e o lado oposto da soldagem é essa aqui que a gente fez. Olha, aqui foi onde a gente fez a deposição de metal, então houve uma boa penetração do material, e aqui onde nós fizemos também a linha de fusão e houve uma boa penetração aqui do material. Aqui também a gente fez uma linha de fusão. Então é isso, a soldagem TIG. Nós fizemos aqui a soldagem de aço, tanto aço ao carbono quanto aço inoxidável. Fizemos uns exercícios com alguns parâmetros, né? E também mudamos aqui algumas configurações.